Oi. Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. É uma alegria enorme estar de volta a essa casa, poder conversar com o público que frequenta essa casa mais uma vez, embora de forma virtual, né, não presencial. A gente sabe que a presença física ela faz a sua diferença, mas é uma forma que nós dispomos para conseguir chegarmos até você e, de alguma forma, mantermos esse laço de fraternidade, de amor em Cristo, de confiança, para que nós possamos fortalecer sempre e sempre a nossa fé e a nossa esperança em dias melhores. Então, nós desejamos que todos se encontrem com muita paz, com muita saúde. Aproveitamos esse momento para informar que a Casa Espírita, embora as doutrinárias públicas não estejam sendo realizadas, permanece com algumas atividades abertas ao público. Então, nós aproveitamos para convidá-lo para o atendimento fraterno que está acontecendo tanto presencialmente como também por telefone. O passe também está acontecendo nos mesmos dias e horários que a nossa casa oferecia às doutrinárias públicas. Então, nas redes sociais da casa, você pode buscar os horários, se você tem dúvida ou não era um frequentador mais assíduo, e buscar a casa nesses momentos. Nós mantemos, então, essa forma de diálogo e hoje nós vamos conversar a respeito do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Fora da Caridade não há salvação. Então, convidamos a todos para que nos harmonizemos. Então, que possamos fechar os nossos olhos, se assim for da sua preferência, a fim de que nós possamos nos desconectar um pouco do mundo exterior e nos conectarmos ao nosso mundo interior,
a esse altar, buscando esse altar interno do nosso coração, onde Jesus e o nosso Pai habitam. Elevamos então o nosso pensamento a Deus, ao Cristo, ao Dr. Bezerra de Menezes, patrono e mentor desta casa, e a todos os espíritos amigos que coordenam as nossas atividades, em especial aqueles que trabalham pelas exposições doutrinárias. Rogamos a eles a bênção para todos nós que aqui estamos, que sejamos inspirados na nossa fala, para que possamos ser instrumentos da sua vontade, do seu amor e da sua palavra. E a todos que nos acompanham em suas casas, que bálsamos de luz, das melhores vibrações que possamos aurir nos planos maiores, alcancem cada um, envolvendo corações, mentes, os nossos lares, os nossos familiares. Que sejam esses momentos oportunidade bendita de refazimento, de renovação da nossa esperança, da nossa alegria, da nossa fé, da nossa confiança em Deus, em Jesus, na vida. E assim, o coração asserenado, nós pedimos permissão para darmos início à conversa desta noite. Sê conosco, Senhor, e que assim seja. Então, hoje o capítulo, o tema que a casa nos propôs que conversássemos é o capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. E particularmente esse é um tema que nos apraz muito falarmos a respeito. E por que isso? Porque essa fala, essa afirmativa de Kardec, fora da caridade não há salvação, representa o estandarte, o pilar central, a base sobre a qual a doutrina dos espíritos haveria de edificar-se. E justamente por isso, talvez seja um dos temas mais comentados, mais falados, mais estudados e objeto de maior quantidade de exposições, inclusive. A caridade é também uma prática muito comum e presente no dia a dia do movimento espírita, a tal ponto que, às vezes, se associa, se confunde o espírita com a prática da caridade. Então, a gente se apresenta como espírita, a pessoa já lembra de alguém que trabalha na assistência social, que de alguma forma faz atendimento ao público, que serve alimento, que reparte roupas, enxovais, enfim, a gente sabe que existe essa associação. E aí entra um temor. Porque tudo aquilo que nós, via de regra, comentamos muito, se torna muito intenso, muito presente na nossa vida, pode, não poucas vezes, cair no automatismo. E a gente pode começar a fazer esse tipo de coisa, tomar esse tipo de iniciativa de uma forma mecânica. E nós nos afastamos, então, do real significado, da essência, do porquê que Kardec estabeleceu essa máxima como a base, o pilar central da doutrina espírita. Então, parte da nossa fala vai ter essa proposta, fazer esse resgate do porquê dela constituir-se a essência da doutrina espírita, e no segundo momento a gente vai também resgatar os termos caridade e salvação, que de igual forma também, talvez pela frequência do uso, pelo significado que algumas outras correntes religiosas
disputaram a esses temas, a essas duas palavras, que a gente precisa fazer o resgate, né, porque esses termos podem ter sido corrompidos, né, ou mal interpretados. E a gente sabe, eu me lembrei de um ditado popular, a gente costuma dizer assim que a gente só dá valor às coisas quando perde, a gente só dá valor para as pessoas quando a gente perde. Porque quando elas estão ali conosco no dia a dia, né, compartilhando das coisas mais simples, a gente acaba não percebendo a importância que aquilo tem. Então é por isso que a gente vai trazer essa fala com essa proposta. Bom, Kardec, ele tinha plena noção de que a revelação divina, ela não são três partes, não são três revelações. É uma revelação que foi alcançada, foi chegada, foi partilhada, foi comunicada aos homens em três momentos. Então a gente tem o Antigo Testamento, a vinda de Jesus e a doutrina espírita. Kardec tinha plena consciência disso, a ponto de que o primeiro capítulo que abre o Evangelho segundo o Espiritismo intitula-se Não Vim Destruir a Lei, deixando de forma patente, claro para todos, que é uma linha de continuidade. Não há uma solução nessa continuidade, é uma sequência. E é a mesma frase que Jesus também afirmou quando ele esteve entre nós, que ele não tinha vindo destruir a lei de Moisés, mas sim dar-lhe cumprimento e expandi-las. E também por isso, Kardec estabelece lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo um pequeno título que chama Notas Históricas. E ali ele faz um resgate de alguns termos, o seu significado, a cultura da época, para que a gente possa empreender esse estudo da obra com o mínimo de conhecimento daquela época. Então, a gente, guardando a certeza de que Kardec tinha isso muito claro e que ele não desvincularia a doutrina espírita das partes da revelação anterior, se a gente for ao Evangelho segundo o Espiritismo, de posse dessa compreensão, a gente vai descobrir algumas sutilezas que Kardec deixou para nós, que fazem toda a diferença. Então vamos lá. Uma proposta que Haroldo Dutra Dias, expositor bastante conhecido dos espíritas, nos traz é que, nos lembrando, ao tempo dos profetas, as escrituras elas eram registradas em pergaminhos. E como que esses pergaminhos eles eram guardados? Havia o pergaminho, né, aberto e se colocava 2 hastes nas pontas. E aí, para guardar, se enrolava, né, então ficava 2 rolinhos laterais. E a pessoa, quando fosse abrir, ela então abria aquelas 2 hastes e ela se deparava com o centro do pergaminho. E se a pessoa estivesse com pressa, né, não tivesse muito tempo para se dedicar ao estudo, ela não perderia a essência da mensagem que era colocada ao centro do pergaminho, justamente porque era o primeiro lugar onde a pessoa colocava os seus olhos. Da mesma forma que hoje, se a gente está indeciso se vai comprar um livro ou não, como é que a gente faz? A gente não pega o livro e dá uma olhadinha no prefácio? Ali há um pequeno resumo do que se trata a obra. Então a gente muitas vezes decide se vai comprar ou não por aquela pequena sinopse. Ao tempo dos profetas, a mesma técnica se fazia, só que deixando a mensagem principal, a essência, ao centro, porque era onde os olhos batiam em primeiro lugar. Guardando esse conhecimento, essa compreensão, se nós pensarmos na codificação como um grande pergaminho e nós abrirmos a codificação, o que nós vamos encontrar ao centro? Vamos ver? Nós temos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns
o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno e a Gênese. Então, ao centro, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. E por quê? Apesar de o Livro dos Espíritos ser o resumo, o livro, a obra que contém o resumo de toda a doutrina, que depois foi desenvolvida nos outros livros, o Evangelho segundo o Espiritismo é a obra que traz o Cristo vivo para os nossos dias. É a obra que traz o ensino moral do Cristo, é o coração, é a luz da codificação. Seguindo nesse raciocínio, se nós abrirmos o Evangelho segundo o Espiritismo, o que nós vamos encontrar ao centro? Capítulo 14 e 15, porque são 28 capítulos. Fora da caridade não há salvação. E há quem possa dizer assim, poxa, Sandra, você está forçando um pouco a barra, porque a metade seria 14,5. Então, dizer que o 15º é o centro pode ser uma forçação. Mas vamos ver. Kardec, ele era um pedagogo, com vasta experiência na arte de ensinar. Então, nada do que ele fazia era por acaso. Cada título era minuciosamente preparado, pensado, e é exatamente o título adequado. A sequência é didática, é estratégica, ela em si já é um plano de estudo, já é um plano de ensino. Então, se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver que ele tem uma estrutura que se assemelha a uma pirâmide. A primeira parte é um convite a uma ascensão. Lá no início, ele estabelece as bases. Vejamos. Não vim destruir a lei, capítulo 1. Meu reino não é deste mundo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Todas frases do Cristo, que então estabelecem as bases, o alicerce de todo o cabedal de conhecimento que nós iríamos amealhar. Então, prepara o leitor. Depois, ele começa a tratar das bem-aventuranças. O Sermão das Bem-aventuranças, que é o resumo moral da obra do Cristo. E ele começa com bem-aventurados os aflitos, porque essa é a nossa condição na Terra. Mas logo após esse capítulo, ele já oferece o Cristo Consolador, mostrando que toda aflição haverá de alcançar uma consolação. E aí ele segue com as outras bem-aventuranças. Então o nosso espírito ele vai se enlevando, compreendendo, aceitando. E Cristo vai fazendo morada dentro do nosso coração. Até que ele começa lá no capítulo 11, vejam só. Amar ao próximo como a si mesmo. Amar os vossos inimigos. Que vossa mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Amar ao próximo, amar os inimigos e uma mão não saber o que a outra faz. Nós não estamos tratando de caridade? No 14º, honrar vosso pai e vossa mãe. Não seria o ápice da caridade? Se é o nosso dever amar ao próximo e ao inimigo, que dirá com os nossos pais? Então, todos esses capítulos que antecedem o 15º preparam para o 15º, que é a coroação. É o ápice, é o topo dessa escada, dessa jornada ascensional. Então, nós estamos preparados para iniciar o retorno, onde ele aborda os aspectos mais sutis e mais práticos, nos convidando a retornar à Terra, ao nosso cotidiano, e praticar e distribuir todas as bênçãos que nós recebemos. Então, nós podemos compreender que o Evangelho, segundo o Espiritismo, trazendo o capítulo Fora da Caridade não há salvação no seu centro,
é uma afirmação de que essa é a mensagem central da própria revelação divina, compreendendo que não são três, mas é uma, é única, do mesmo Criador, que, respeitando a nossa condição de compreensão, foi nos revelando aos poucos. E a gente consegue entender que o centro, a essência da mensagem do Pai é a caridade. E a vida do Cristo é o maior testemunho disso. Porque ele não fez outra coisa enquanto esteve entre nós do que viver o amor em plenitude. E para aqueles que ainda acham que pode estar havendo algum exagero nessa afirmativa, busquemos em Cristo que pistas que ele nos deixou para que nós possamos estabelecer a caridade como centro da mensagem do Criador. Então, nós temos nesse capítulo 15 aquele julgamento final que está lá em Mateus, capítulo 25. Na verdade, ele é uma sequência do próprio sermão profético, onde Jesus aborda todas as vicissitudes que a humanidade haveria de viver e que hoje nós estamos experimentando. Então, dentro do sermão profético, Jesus fala naquela linguagem simbólica e metafórica, que era o hábito do povo daquela época. Ele fala de um julgamento final, onde o rei, que representa Deus, o Pai, o Criador, separaria o seu rebanho, colocando à direita as ovelhas e à esquerda os bodes. E qual é o critério de separação do rebanho? Que sequer o rebanho tinha noção, conhecimento de como eles tinham sido separados. Porque este rei, que é Deus, diz àqueles que passaram à sua direita: bem-aventurados são vós que, quando tive fome, me deram de comer, quando tive sede, me deram de beber, quando estive na prisão, me foram visitar. Então eles perguntam: mas quando que nós fizemos isso? E aí, esse rei, que é o Pai, responde: cada vez que fizeste a um desses pequeninos, foi a mim que fizeste. E de igual forma, aqueles que foram passados à esquerda, eles só foram passados à esquerda, e não por falta de amor, mas pela presença do amor. Porque aqueles que já estão prontos estão numa condição de partilha, de comunhão com o Pai. E aqueles que ainda não estão, precisam de mais alguns estágios, na Terra ou em outros planetas, para alcançar essa compreensão. Visto que os da direita sequer tinham noção de como tinham sido assim classificados, porque já faziam porque sentiam. Então, o critério de separação, o critério quando nós nos encontrarmos no plano espiritual, para que nós alcancemos um bom lugar onde estivermos, será o quanto de caridade nós tivermos praticado. Essa não é uma constatação de que fora da caridade não há salvação? Outra pista que Jesus nos traz é a parábola do bom samaritano. Lembrando que os samaritanos, para os judeus, eles eram vistos como gente de má vida, eles eram vistos como hereges. Porque na separação lá das 12 tribos de Israel, eles eles misturaram um pouco da cultura pagã à revelação mosaica. E os judeus, que eram ortodoxos, eram fiéis à Torá, a revelação trazida por Moisés, eles não aceitavam dessa forma. Então, houve uma cisão e havia realmente uma antipatia entre os dois, uma intolerância. E Jesus conta essa parábola, é bom lembrar, para um doutor da lei. E ele chama, então, ele coloca o samaritano como aquele que está
acima mesmo do sacerdote. Veja só, ele falava para um sacerdote, para um doutor da lei, colocando o samaritano acima dele. E acima também do levita, que era o auxiliar do sacerdote na realização do culto nos templos. E qual foi o critério para que Jesus dissesse que o homem que agiu de acordo com a lei foi o samaritano? Lembrando que na parábola, um homem havia sido assaltado, espoliado de seus bens, deixado semimorto e seminu à beira do caminho. Passou o levita, passou o sacerdote e deram de ombros para aquele irmão. Então vem o samaritano e o acolhe, sem pensar que paralisaria a sua viagem, que perderia tempo, que talvez os seus negócios ficassem em atraso. Não, ele para e ele dá tudo o que ele possui, desde o seu tempo, o seu conhecimento, as suas possibilidades, porque ele vê ali o que ele tinha, um pouquinho de óleo, água, algumas ataduras, ele faz aquele primeiro tratamento nas feridas, ele tinha uma montaria, então ele a utiliza para levar aquele homem até uma hospedaria. Na hospedaria ele permanece a primeira noite, dando os primeiros cuidados. E ao sair ele paga, demonstrando a caridade material, e recomenda ao hospedeiro que tudo mais que gastasse nos cuidados com aquele homem colocasse na sua conta, porque no seu retorno ele restituiria. Então, o que define qual dos três era o homem de bem foi a prática da caridade. Então, mais uma passagem do Cristo que nos deixa muito tranquilos de afirmar que realmente o critério da salvação é a caridade. E ainda há o maior mandamento, que Kardec também coloca nesse capítulo 15, quando também há um doutor da lei que lhe pergunta qual era o maior mandamento da lei. Jesus afirma: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ele ainda acrescenta: toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos, que na verdade são um só. Porque não é possível amar a Deus a quem não vemos e não amar ao próximo, que é seu filho, nosso irmão, a quem vemos e convivemos. Então, quando ele diz que toda a lei e todos os profetas estão contidos neste mandamento, ele está dizendo que a gente pode substituir todo o Antigo Testamento e mesmo a sua vida pela prática da caridade. É isso que vai nos dar uma condição melhor ou pior quando nós estivermos no plano espiritual. E um outro detalhe bastante interessante e curioso desse capítulo é a presença de uma mensagem assinada por Paulo apóstolo. Porque nós sabemos que Paulo foi o responsável por levar o cristianismo além fronteiras, atravessando as fronteiras da Palestina, levando aos gentios. Então, se hoje nós estamos aqui, desfrutando desse ambiente, estudando a doutrina espírita, falando do Cristo, é porque um dia existiu Paulo, que enxergou que o cristianismo estava depositado apenas na casa do caminho e em poucas anotações de Levi. Qual era a chance daquela doutrina ser corrompida? E ainda sabendo que o farisaísmo já tinha cercado a casa do caminho para controlar. Então ele sai. E nessa expansão, a mensagem é multiplicada. E quando ela ganha espaço, não apenas geográfico, mas ocupa espaço no coração das pessoas, não há mais homem no mundo capaz de constituir obstáculo. Então, aonde ele ia, ele multiplicava a mensagem
com as igrejas que fundava, com as epístolas que escrevia, fomentando a necessidade de novos evangelistas para que nós tivéssemos mais biografias do Cristo, mais daqueles que conviveram com ele relatando o seu evangelho. Porque se as anotações de Levi fossem corrompidas, adulteradas, nós teríamos outros evangelistas. E este apóstolo, o apóstolo Paulo, ele aparece apenas 3 vezes em pessoa, em mensagens psicografadas em toda a codificação. E uma delas é no capítulo 15, do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso quer dizer muita coisa. E a segunda mensagem é no capítulo 10, quando ele fala sobre a necessidade do perdão. E perdão faz parte da caridade, como a entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então é uma garantia para nós de que nós estamos no caminho certo, se compreendermos a caridade como a mensagem central, tudo o que Deus deseja que nós compreendamos. Porque às vezes a gente se perde tentando entender nuances filosóficas, teóricas, divagando em porquês, como que aconteceu isso, como que aconteceu aquilo. E a gente se perde daquilo que é fundamental, que já está ao nosso alcance, que é fazer a diferença no mundo. E a gente costuma dizer, nossa, isso é problema do prefeito, isso é problema do síndico, isso é problema do governo estadual ou federal, quando que é você que está diante do problema. Então, se você não for capaz de resolver aquilo em definitivo, com certeza, cada um de nós é capaz de minimizarmos. Com a nossa prontidão, assim como fez o bom samaritano. E aí a gente entra num outro ponto que nós gostaríamos de falar. Por que dessa centralidade? Por que tudo que Deus deseja de nós é que nós sejamos o amor em ação? E aí nos vem à mente o exemplo do Mar Morto. O Mar Morto, ele é uma porção de água que está abaixo do nível dos oceanos e que ele recebe as águas do Rio Jordão. Mas ele não deságua em lugar algum. Então o Mar Morto ele sabe receber, mas ele não sabe dar. E qual é a consequência disso? Se tornou uma água extremamente salobra, onde apenas alguns tipos de algas conseguem se desenvolver. Qualquer peixe que é colocado ali morre imediatamente. E é por isso que Jesus dizia que ele era a fonte viva. E os hebreus sabiam que a água de poço era considerada a água, não a água viva, era a água parada, porque a água parada, ela, a exemplo do Mar Morto, ela é fétida. Ela se torna insalubre. E Jesus é aquela água viva, porque ela passa por todos nós. A caridade é o fluxo da vida que pede passagem em cada um dos nossos corações. E quando a gente só sabe receber e não sabe doar, nós nos tornamos como mares mortos. Pessoas amargas, pessoas ranzinzas, pessoas que perdem a oportunidade de ser agentes de Deus na Terra. E se a gente vê a abundância de exemplos que Deus oferece para nós, Ele nos dá todas as possibilidades de que nós precisamos para a nossa existência. A gente vê isso em todo o ciclo da vida, a cadeia alimentar. Há uma plantinha que alimenta um determinado animal, que serve de alimento para outro animal, assim sucessivamente. Todos eles vão morrer um dia, vão se decompor
e vão voltar a ser alimento para aquelas plantinhas e tudo começa novamente. Nada se perde, nada se acumula sem uma utilidade. O ciclo da água é a mesma coisa. O sol não brilha para si. E o que é um ambiente que o sol não entra? Não se torna um ambiente insalubre, fétido, cheio de odores e bolores? As árvores, os frutos que elas dão é para elas ou é para os homens? A sombra que oferecem, para quem é? A gente encontra isso no macrocosmo como no microcosmo. Os sistemas de planetas, eles se equilibram pela doação mútua das forças que os mantêm. Então, eles doam a força calorífica, a força magnética, a força gravitacional, e é nesse equilíbrio que todos se mantêm e a vida nesses planetas, como no nosso, se torna possível. E se a gente for ao microcosmo, nós vamos encontrar a mesma coisa. Os átomos não têm se separados uma determinada instabilidade? Existem aqueles que têm elétrons sobrando, como no caso do hidrogênio, estão em desequilíbrio, tem um elétron a mais. Ele está em desequilíbrio a carga elétrica. O oxigênio já tem um excesso de carga positiva. Então, o que acontece? Olha a lei de Deus agindo no microcosmo, só esperando que o homem enxergue. Então, o oxigênio instável, com uma valência 2 positiva, vai encontrar 2 hidrogênios instáveis também, com uma valência 1 negativa, e eles se combinam. E o que surge? A água. Então, toda a natureza é exemplo do quanto Deus dá primeiro e em abundância, para que a gente enxergue, compreenda e, por nossa vez, façamos o mesmo. Eu ia dizer que a gente não tem o direito de se constituir obstáculo, mas a gente tem, é o livre-arbítrio. Mas a gente não consegue, por muito tempo, nos mantermos obstáculo desse fluxo da vida, que é o amor que pede passagem. Porque nós encontramos lá nas questões 781 e 782 do Livro dos Espíritos, da Lei do Progresso, que os homens podem até retardar a marcha do progresso, mas jamais conseguirão ser um obstáculo para sempre. E serão arrastados por essa corrente quando chegar a hora. Então confiemos, meus irmãos. E por mais que a gente possa ver alguns homens se colocando como obstáculos à ação de Deus, eles serão arrastados. Porque esse mundo, quem governa é Deus. E é Jesus que está no leme. Bem, essa foi a nossa primeira parte, essa fala sobre a centralidade. Precisamos agora resgatar o significado das palavras caridade e salvação, que também foram corrompidos. E a gente, via de regra, associa caridade com esmola. Esquecendo que quando os espíritos respondem a Kardec e eles dão essa resposta, que caridade é benevolência, indulgência e perdão, nenhuma dessas 3 formas envolve caridade material. Não que ela não seja necessária, porque nós vivemos num corpo de carne, que tem necessidades materiais que precisam ser supridas, saciadas. E um irmão com fome não vai conseguir prestar atenção numa mensagem que você vai levar. Mas ela não é a essência, e prova disso é que todas as curas que Jesus processou enquanto esteve aqui foram de homens e mulheres que desencarnaram. Porque Jesus, com as suas curas, ele propunha acordar o espírito. Então, quando ele tratava um paralítico, ele queria, na verdade, que nós tratássemos as paralisias da nossa alma, que nos mantém estáticos dentro dos nossos lares,
apenas recebendo como mar morto sem dar. Quando ele curava um cego, ele desejava, na verdade, abrir os olhos da alma, para que nós saíssemos da nossa comodidade e enxergássemos aquele irmão na nossa frente, que às vezes convive com a gente dentro de casa e a gente não enxerga. Então a caridade material é sim necessária, mas ela é um pedacinho. E quando a gente for fazê-la porque ela é necessária, que a gente acompanhe daquele pedaço de pão, daquela nossa doação, um sorriso, uma vibração de amor, um cumprimento. Que aquela criatura possa sentir que não é uma humilhação, é uma obrigação. Porque ele é nosso irmão e a gente só está em posição diferente. Na próxima encarnação, ou nessa mesmo, qualquer um de nós pode estar naquela situação. E aí nós temos a caridade espiritual, que é aquela que deve sempre acompanhar. E lembrando a oração de São Francisco, porque se fora da caridade não há salvação e somente a caridade material fosse uma caridade considerável, o que seria daqueles que nada têm? Então São Francisco nos traz na sua oração pelo menos 8 maneiras de praticar a caridade que não tem nada a ver com dar algo de material. Quando ele fala em levar o amor onde tiver ódio, perdão onde houver ofensa, união onde houver discórdia, fé onde houver dúvida. Tudo isso são coisas que nós podemos dar do nosso tempo, da nossa atenção, do nosso trabalho, conhecimento, aptidão, tolerância, indulgência, perdão, um carinho, um abraço, consolo, amparo, simpatia, empatia, sorriso, orientação, amor. Olha quantas possibilidades. E salvação. Nós nos acostumamos a pensar que Jesus veio fazer o trabalho por nós. Mas ele disse, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então Emmanuel traz, no capítulo 38 desse livrinho, esse pequeno grande livro maravilhoso, Palavras de Vida Eterna, uma mensagem que deixa claro o que é a salvação. Salvar não significa arrebatar os filhos de Deus à lama da terra para que fulgurem de imediato entre os anjos do céu, que é o que muitas vezes nós entendemos. Que seremos içados sem nenhum esforço de nossa parte da lama da terra, com todos os defeitos que temos, para um lugar paradisíaco no céu. Qual o sentido disso? Então, ele finda a mensagem, que vale a pena ser lida e nós recomendemos, dizendo que salvar é trabalhar em nós essa caridade, as virtudes da alma. E diz, salvou-nos o Cristo ensinando-nos como nos erguer da treva para a luz. Salvar é, portanto, levantar, iluminar, ajudar e enobrecer. E salvar-se é educar-se alguém para educar os outros. Porque a gente sabe que as palavras convencem, mas só os exemplos arrastam. Chico nos disse que ainda bem que Kardec disse que fora da caridade não há salvação, porque se ele tivesse dito fora do espiritismo, ele teria tomado outro rumo. Então a proposta de que a salvação esteja em uma denominação religiosa ou na verdade que cada um diz ser possuidor, seriam propostas exclusivistas, enquanto que a salvação na prática do amor, como agentes desse fluxo da vida, é totalmente inclusiva. Ninguém fica de fora. E é a coroação das leis morais que estão lá na segunda parte do Livro dos Espíritos. Ela é a última lei e que engloba todas as outras. E a lei é de justiça. Mas justiça não se faz sem amor.
Mas o amor tem que vir acompanhado da caridade. Justiça, amor e caridade. Então, meus queridos, já passando um pouquinho do tempo, caridade e humildade são as duas virtudes mães de todas as outras. Porque a humildade é compreender-se filho, criatura, e jamais tentar colocar outro alguém ou a nós mesmos no lugar de Deus. E caridade é compreender-se agente e servo do Pai. Então, fora da caridade não há salvação. Não é uma frase de efeito. Não é promessa de amizade. É lei. E leis divinas se cumprem, a despeito do que nós possamos pensar a respeito. Meus queridos, essa era a mensagem que nós tínhamos para essa noite. Foi uma alegria imensa estar com vocês. E com o coração repleto de gratidão, nós convidamos a todos para que possamos mais uma vez elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, ao Dr. Bezerra de Menezes, a todos os espíritos trabalhadores da nossa casa, Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. E agradecer-lhes por essa oportunidade de estudo, de reflexão. E rogar a esses mesmos espíritos amigos que nos auxiliem, a que cada um possamos nos constituir instrumentos da sua vontade e da sua ação no mundo. Porque da mesma forma que nós rogamos ao alto inspiração, eles nos rogam braços, olhos, vozes. Que sejamos agentes do bem, do seu amor, onde estivermos, com quem estivermos, como pudermos. Se conosco, Senhor.